Boa noite, pessoal. Marcelão na área mais uma vez. Tamo junto. Uau! Com essa tão sonhada, linda e maravilhosa live. Eu furei com essa menina 2 vezes. Eu não sei como é que ela ainda tem vontade de fazer live comigo do fundo do meu coração. Vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal vai chegando aí, enquanto a Sarinha vai chegando, uma vez eu furei por causa do nascimento do pequeno Sam, e a segunda vez porque eu tava com ele no pediatra, demorei pra caramba lá, o pediatra demorou pra caramba pra atender a gente, e por conta disso, a gente acabou demorando demais, e aí não conseguimos fazer a live, não dava pra fazer da rua. Aí eu peço desculpas por causa disso e eu pensei assim, cara, a Sara, infelizmente, ela não vai mais querer fazer live comigo. E sabe de uma coisa? Eu sou um cara de pau que convidei e ela aceitou porque é uma linda. E assim, tava super ansioso para fazer essa live sobre inteligência emocional com ela. Ela é uma coach. A gente se conheceu nas lives, eu tô mandando aqui a especialista em crenças limitantes. Olha só que extraordinário. E aí, enquanto eu vou convidando algumas pessoas aqui para nossa live, eu quero te pedir que faça isso também, sabe? Vai, convide algumas pessoas que você acredita que seja importante estar aqui conosco para ouvir sobre a importância da inteligência emocional, a importância de trazer inteligência para a emoção e, além disso, a importância de fazer com que as nossas crenças limitantes, os nossos medos, eles se transformem verdadeiramente em combustível para alcançar uma vida extraordinária, uma vida em plenitude, tá joia? Então eu espero verdadeiramente que vocês estejam conosco. Deixa eu ver se a Sarinha já está aqui. E olha, ela já está aqui, eu vou convidá-la para entrar como convidada aqui. Então, e vamos junto. Enquanto ela vai entrando aí, eu espero que a galera que eu chamei também já vá entrando. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque enquanto isso eu não me escuto. Deixa eu ver quando a Sara chega. Tá me escutando, gatinha? Fala aí, vem comigo, se você está me escutando, amor do meu coração. Senta o dedo no coração, vamos ajudar que essa live ela alcance várias e várias pessoas, tá joia? É isso que eu peço de verdade para vocês. Eu tô aguardando a Sara aqui. Eu não chamei ela não? Deixa eu ver aqui. E enviar a solicitação. Agora sim, aguardando a Sara responder. Enquanto ela não responde, vamos juntos. Isso aqui é sobre meu mentorado de mais tarde, depois da live. Vamos acenar. Ela aí, minha amiga. Como é que você tá? Boa, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que vão entrando aqui na live, né? Sejam todos bem-vindos. Gratidão pelo convite. É uma honra estar participando dessa live juntamente com você. Eu que me sinto honrado de ter você aqui, mesmo depois dos furos, minha amiga. Eu tava falando aqui com o pessoal, eu tava pensando assim, meu Deus, a Sara não vai nunca mais aceitar um convite meu para participar de uma live do jeito, tanto que eu já furei com ela. Imprevisto acontece, né? Nós somos seres É humanos verdade. e temos nossas limitações e não só depende da gente, nós dependemos de outras pessoas para poder fazer acontecer. Nós É temos que estar verdade. preparado e compreender as outras pessoas, né? É para isso que a gente está no mundo, para um ajudar o outro, né, Marcelo? É isso E aí. a compreensão é um dos valores. Tá certo. Sara, conta um pouquinho pra galera aí quem é a Sara, de onde que a Sara é. Eu achei, a gente se achou foi por aqui mesmo, não foi? Nas lives. Na live do Instagram. Boa noite a todos. Meu nome é Sara Lúcio. Eu sou coach de superação, gerente administrativo da Solumed, Juazeiro do Norte, né? E estou aqui para poder aprender com vocês, com o Marcelo, e passar o pouco que eu venho aprendendo e desenvolvendo na vida de outras pessoas. E a parte que nós vamos estar falando, né, Marcelo, a parte do medo, dessa crença, dessa emoção que paralisa muitas pessoas brilhantes, que esse medo
o sentimento do medo é normal, todo ser humano tem medo, mas tem um medo que atrapalha. Existe aquele medo, né, Marcelo, que ao passar a rua, ao atravessar a rua, você tem que ter aquele Aham. medo, aquele cuidado para não poder estar sofrendo um acidente, não é isso? Isso, Mas também exatamente. existe um medo, a crença limitante que atrapalha, né? Atrapalha você não fazer acontecer aquilo na sua vida que você nasceu para fazer, nasceu para conquistar. Você não conquista por conta desse bloqueio, dessa Aham. crença. Como, por exemplo, o medo do futuro, como, por exemplo, o medo do dinheiro, por exemplo, o medo do sucesso. Sabia que a gente tem medo de ter sucesso? Porque a gente tem medo das responsabilidades que o sucesso traz. A gente tem medo do dinheiro porque alguém na nossa vida diz pra gente assim, olha, dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, dinheiro traz infelicidade. Aí a gente fica com medo do dinheiro e quando o dinheiro encontra as nossas mãos, a gente gasta ele rapidão, justamente por causa do medo dessas crenças aí de que vai trazer infelicidade, que vai trazer insucesso, que vai trazer amargor, né? A nossa live foi tão abençoada, Marcelo, que está chovendo aqui em Juazeiro, olha. Olha que Que maravilha, rapaz. uma bênção. Pois é, Sim. esse medo, temos que identificar esse medo que tanto atrapalha, né, Uhum. a nossa vida, a nossa convivência, porque não é normal você. Um exemplo, eu era muito medrosa. Eu não falava em público, Marcelo. Eu tinha uma Uhum. crença limitante, e também essa crença limitante que tem de aceitação, né? Você querer que as pessoas fazer com que as pessoas gostem de você, medo de as pessoas não gostar do seu jeito, você ter aquele medo de não Uhum. aceitação, aliás, né, Marcelo? Porque Sim. muitas das vezes você tem aquele medo de estar falando o que você quer, se expressando o sentimento. Eu era assim, eu não me expressava na faculdade, era um trabalho grande para apresentar um seminário, tinha que apresentar, mas eu ficava assim, gravar uma live, falar em público, aí depois que eu fui trabalhando o meu emocional, essa crença do medo que limitava, eu tinha medo de apresentar, mas eu fui apresentando. Tá com medo? Vai com medo mesmo que você vai estar trabalhando, na próxima vez você vai estar melhor ainda do que a primeira vez. E é só sucesso. A forma de você encarar o medo é que vai fazer acontecer na sua vida. É impressionante, né, Sara? Porque assim, o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é onde nós somos mais fracos que a gente percebe que Ele quer nos usar mais. Você vê o caso de Moisés, que era um cara que era gago, né? E aí Deus queria, ele diz na palavra que ele era pesado de língua, então era muito difícil dele falar com o povo que ele foi chamado para libertar em Êxodo. E aí o que que acontece? Deus aperfeiçoando ele, pegou o irmão dele, Arão, e colocou junto com ele para poder ajudar em relação a isso. É, Abraão, o pai de multidões, ele teve o primeiro filho dele com a esposa dele, Sara, depois de mais de 100 anos de idade. E Deus falou para ele assim, que ele seria o pai de toda uma nação. E ele realmente é o pai de todos nós, de toda uma nação. E foi na fraqueza dele e da esposa dele de serem estéreos que ele foi aperfeiçoado. E ainda assim Deus falou assim, agora eu quero que você me dê Isaac, porque eu quero te aperfeiçoar naquilo que o seu coração, é ali onde está o seu tesouro. E eu quero saber se o seu coração está em mim ou se está no seu filho que eu te dei. E é impressionante como Deus nos aperfeiçoa nisso. Nosso maior bloqueio é exatamente onde nós vamos curar várias pessoas, onde nós vamos, é, onde as nossas cicatrizes elas vão gerar sementes e para frutos inimagináveis para mais e mais e mais pessoas. E aí, eu queria te perguntar assim, você falou assim, poxa, eu tinha um bloqueio, eu não conseguia falar nem conversar e é difícil falar em público e apresentar trabalhos e tudo mais.
como que foi esse lance desse desbloqueio em você? Como é que você conseguiu transformar isso em combustível, em superação para alcançar coisas extraordinárias? Primeiro eu fui buscar ajuda em profissionais, né, primeiro eu fiz a minha formação de inteligência emocional, tem um instituto aqui em Juazeiro que o meu mentor é Jean Risselli, e eu trabalhei muito o emocional, porque nós precisamos de ajuda, buscar ajuda para poder estarmos nos transformando e transformar as pessoas que estão à nossa volta. Eu era uma pessoa muito medrosa, por mais que eu soubesse o que iria falar, eu não falava. Então, através de eu trabalhar o meu emocional, trabalhar o meu eu, acreditar que eu seria capaz de fazer, da primeira vez, assim como o Diego falou aqui, quase que desmaiava na primeira aula que ele deu, Aham. eu suei tanto, eu gaguejava, eu não falava as palavras, mas também, assim, quando eu pronunciava a palavra errada. E agora eu trabalhei essa crença limitante do medo, e mesmo que eu falasse a palavra errada, eu só parava de falar quando eu falava a palavra corretamente. Você não tem que ter vergonha, você tem que acreditar em você e buscar melhorar, porque é esse medo que faz você não prosseguir. A partir do momento que você busca ajuda, aceita o medo, mas não deixa que o medo o atrapalhe, dá certo, porque todos nós temos medo de alguma coisa, mas é não deixar que o medo seja maior do que o seu objetivo, o que você quer para a sua vida. Né? Que o medo é normal do ser humano, todos nós temos medo, mas o trabalhar, buscar ajuda com os profissionais capacitados, como é, sessões de coach, psicólogo, você tem que buscar ajuda, você tem que identificar o medo em si, que foi isso que eu fiz, eu identifiquei, eu sabia que era um problema Você emocional que eu conseguiu tinha. identificar uma raiz aí e conseguiu tratar essa raiz emocional, essa formação da sua identidade e desbloquear isso com essa ajuda profissional, é isso? Com ajuda profissional. Se você vê que não é capaz, tem que buscar ajuda profissional. Foi isso. Eu fiz o inteligência emocional, depois a formação de coach. E isso eu fui trabalhando essa crença do medo. O que o medo o quanto o medo estava me atrapalhando. Era um desafio muito grande na minha vida como profissional, né? Porque eu trabalho há 6 anos com pessoas. Eu trabalho com vários profissionais, faço reuniões e tudo, mas só que eu não tinha coragem de falar em público, eu não tinha coragem de me expressar. Eu fui estar identificando esse medo, esse bloqueio, buscando ajuda e estar podendo ajudar outras pessoas agora que elas são capazes sim Uau. de estar perdendo, trabalhando nessa crença limitante. O medo trabalha. A cada dia você vai trabalhando um pouco para poder estar se desenvolvendo. Não é não. Você tem que estar se trabalhando, né? O que esse medo, qual é o principal passo que você pode estar fazendo para sair dessa zona de conforto? Porque muitas das vezes você tem medo, não, porque eu nasci assim, eu vou ficar assim porque não dá certo. Não, é uma zona de conforto, o medo. Uhum. Como é que você pode estar enfrentando o medo para poder estar conquistando o que você realmente quer, o que você realmente nasceu para ser, né? Porque o medo atrapalha muito você estar conseguindo ser o que você realmente nasceu para ser, não é isso, Marcelo? É isso aí. Tá, então você está dizendo para gente que você conseguiu fazer isso com duas ações na sua vida. E aí isso você dá como dica e além disso você ensina isso para as pessoas hoje depois do seu processo de formação como coach. A primeira coisa é, você identificou seu bloqueio emocional, procurou um profissional, identificou seu bloqueio emocional e conseguiu desbloquear, mas isso não foi de imediato. Na verdade, isso foi com repetições. Você É teve um lá atrás o processo. forte impacto emocional da criação de uma crença, e aí você foi ressignificando isso a partir de novas crenças, bolinhas amarelas, que eu costumo dizer, e a partir daí, dessas novas crenças, você
começou o processo de repetição. Eu repeti, quando eu errava a palavra eu falava de novo, de novo, de novo, até acertá-la, mas eu não parava enquanto não acertasse. E aí, depois disso, eu comecei a ensinar as pessoas, que é extraordinário, sabe por quê? Porque quem ensina aprende 2 vezes. Olha que fantástico isso. Então, 3 processos básicos de você transformar medo. O que é o medo? O medo nada mais é do que um sentimento. O medo é um sentimento que realmente é um sentimento secundário dentro da inteligência emocional. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente tem 2 sentimentos primários, amor e ódio, e alguns sentimentos secundários, como, por exemplo, medo, tristeza, rancor, agonia, alegria, felicidade, depressão, ansiedade e assim por diante. E aí, nesse, é, nesse processo que nós estamos aqui, do especial do Inteligência Emocional, no 0659 PM, a gente tem falado sobre alguns desses sentimentos. E aí, o medo, ele como a Sara falou no início, eu tenho 2 tipos de medo. É aquele medo que eu consigo verdadeiramente assim, eu tenho medo de um raio cair em cima de mim, eu tenho medo da casa cair, eu tenho medo de cair uma chuva e alagar tudo, eu tenho medo Mas esse medo, ele é um medo comum e normal de se ter. O que não é comum e normal de se ter e precisa ser tratado é um medo emocional. Assim, inteligência emocional nada mais é, segundo Sócrates, de você ter o sentimento certo, no momento certo, com a ocasião certa, com a pessoa certa, certo? E fazer a coisa certa, fazer o certo, né? Então, assim, não significa que a partir de agora eu não tenho medo mais. A partir de agora eu sei exatamente como usar este sentimento na sua intensidade certa para me fazer alcançar um objetivo. Mas Sara, como é que você fez isso? Eu fiz isso com 3 pontos básicos para a minha vida. Significa que isso é igual para todo mundo, Sara? O mesmo processo é igualzinho para todo mundo? Não, cada pessoa é única e cada um vai estar identificando a melhor ferramenta, é, a melhor forma de estar trabalhando esse medo, mas tem que estar identificando. O medo de estar enfrentando desafio, qual é a. Porque cada um tem um problema em si para estar resolvendo. O medo, mas é o medo de quê? Você está com medo de estar. Um exemplo, uma pessoa vai fazer uma prova vestibular. Aí outra pessoa já tem o medo de dirigir, outra pessoa já tem o medo do escuro. Você tem que identificar qual é o medo para poder estar se trabalhando. O meu medo não é o mesmo medo de Marcelo, não é o mesmo medo das pessoas que estão aqui na live. E tem que identificar esse medo e trabalhar a partir da identificação do medo para poder estar construindo e chegando a seu objetivo. Não é, todos os medos não são iguais, Não né? são iguais. Todos os medos, essa crença limitante não são iguais, cada um tem um problema diferente. Agora tem que identificar qual é o medo para poder estar trabalhando melhor e chegar ao seu objetivo, né? Existe um mais desafiador, um mais complicado, um mais alguma coisa assim ou não? Dentro do processo de inteligência emocional. Marcelo, a crença do medo, cada pessoa trabalha de uma forma diferente, né? Como eu falei que o meu medo não é o mesmo medo. O meu medo era de falar em público, de se expressar e tudo. Aí outras pessoas vão ter medo de estar dirigindo do escuro. É a forma que você vê o medo que faz diferente. Mas crença é crença, limita do mesmo jeito. É a forma de estar trabalhando aquele medo que vai fazer maior ou menor. Não existe Na problema verdade, maior ou assim, menor. Problema é problema sempre. problema é problema sempre. E o sentimento a gente não consegue realmente medir o meu ou do outro. Às vezes uma facilidade que eu tenho
é uma dificuldade que você tem, às vezes uma dificuldade, uma facilidade que você tem, uma dificuldade que eu tenho. Mas o mais importante dentro do processo de inteligência emocional, acredito, que é um negócio chamado modelagem, né? O que é modelagem? É você simplesmente pegar alguém que você, mesmo sendo diferentes, você pegar alguém que você acredita que já passou por uma dificuldade dessa e que superou. E é importante você entender como que ela fez para superar isso. Sabe aquela história do Colombo, depois que colocou o ovo em pé, todo mundo disse que era fácil. Porque ele já tinha a fórmula, né? Ele já tinha como é que era a inclinação do ovo, como é que é, assim por diante. Então, assim, quando a gente já tem a fórmula, tem um cara que eu gosto muito, que, que é o Anthony Robbins, que escreveu um livro que agora não vou me lembrar o nome, e ele fala, eu acho que eu vou achar ele aqui, e ele fala de uma coisa importante, não vou achar aqui não, e ele fala de uma coisa muito importante que eu gosto muito, que se alguém conseguiu fazer, se alguém lá atrás conseguiu fazer algo, significa que é possível, qualquer pessoa pode fazer, qualquer um faz, né? Então, assim, se eu superei um medo, se eu superei um desafio, se eu superei um obstáculo, qualquer um faz. E como é que qualquer um faz? Assim, eu pego essa pessoa e sigo os passos dela. Porque ela, sabe como quando eu estou andando em uma floresta de mata virgem que nunca foi explorada por ninguém. Eu vou ter que estar com um facão na mão e eu vou sair desbravando esse lugar e eu vou cortando algumas folhas, alguns galhos e tudo mais e abrindo o caminho. Esse cara que resolveu isso é o que vai abrindo o caminho. E se eu quiser fazer o mesmo trajeto que ele, aí ele chega lá, saí, foi possível. Se eu quiser fazer a mesma coisa que ele e foi possível, o caminho já está feito, né? Isso é modelagem, é você pegar o caminho que alguém já fez. Sabe o que é mais bacana? É que vai ser muito mais rápido eu chegar lá onde ele chegou, porque o caminho já está traçado. Os erros que essa pessoa cometeu, eu não vou cometer. Por quê? Porque o caminho já está traçado, ele já traçou, ele já cometeu os erros, então a probabilidade de eu chegar muito mais rápido no objetivo que ele chegou é muito melhor, certo? Através da modelagem. Então eu queria perguntar para você, Sara, em relação a isso, assim, se você se sentir à vontade e puder, e contar a história para a gente modelar a sua história, se você se sentir à vontade, modelar a sua história do seu medo e como que foi essa superação, para mostrar para a galera e para falar para eles como que foi o seu passo a passo, acho que seria interessante. O que você acha? Dá para fazer? Pois é. Não, o medo, né? Como eu falei, de falar em público, eu não falava em público. Isso. Eu não lia na escola, era um terror, que minha irmã está aqui, ela está vendo aqui minha história, a Suiane. E minha Legal. mãe sempre era chamada na escola, porque eu não lia, eu tinha vergonha de falar. Passei até a sexta série sem falar nada, e era muito complicado também, porque quando eu era adolescente, eu era chamada para entrevista de emprego, também era complicado para mim, porque tinha que fazer tipo teatro, texto, falar, se apresentar ou não se apresentava. E foi muito importante estar trabalhando essa crença limitante, esse medo que impedia de eu prosseguir, de eu estar conquistando o que eu conquistei até agora. E também as pessoas que eu atendo, vai trabalhando, só que é diferente. Não é do mesmo jeito os medos das outras pessoas, mas como você falou, temos que ter uma pessoa com modelagem para poder estar vendo e o processo vai ser mais fácil, estar conseguindo trabalhar o processo e chegar sem tanto danos, né? Que você viu que aquela pessoa conseguiu o seu objetivo e você também pode estar conseguindo, porque a história é tão grande que não tem como contar não, Marcelo, todos, eu estou contando Eu entendi. Não, por mas eu cima. entendi. E Uhum. as pessoas que me procuram, falam, Sara, eu tenho medo de estar falando no microfone, Sara, eu tenho medo disso. E eu já vou estar falando o que aconteceu comigo para poder aquelas pessoas estar se trabalhando, né? Não deixar
é sua imaginação fazer você acreditar que os medos são maiores do que são. Reprogramação de mente. Mas isso é fácil? Legal. Não. Reprogramar a mente. Uhum. Você vê e trabalhar a mente para realmente... Porque às vezes nem você imagina uma coisa, Marcelo, e também não é só de situações, são de pessoas, e realmente nem é aquilo que você pensa. Sim. Mesmo assim, a crença do medo. Sim. Você vai criar um monstro que não existe, né? Você tem que estar vivenciando, trabalhando, reprogramando, para poder estar conseguindo o objetivo. Uhum. Nem sempre o principal medo que você está sentindo realmente nem vai acontecer. É, verdade. Olha só, é muito importante isso que você falou, Sara. Isso me fez lembrar de uma coisa que eu até coloquei, acho que eu coloquei hoje, não sei. Depois eu vou dar uma olhada nos meus stories para ver se foi hoje ou se vem para amanhã. Então, o que acontece? Você falou uma coisa que me chamou a atenção justamente disso. 90% das coisas que a gente acredita e acha que vão acontecer com a gente, não vão acontecer. E os outros 10% não vão acontecer com a intensidade que a gente acha que vai acontecer. Como assim? Assim, olha só, e isso gera um medo grande, né? Como assim? Assim, a gente fica num processo de ansiedade tão grande, focado no futuro, com o medo de não alcançar ou de não ter sucesso, que a gente esquece que o insucesso também é empilhamento de resultado, porque é resultado de aprendizado. E aí o que acontece? Eu fico com tanto medo de, mas aí se der errado, se der errado, se der errado, se der errado, eu não faço. E aí eu fico, minha mãe está falando aqui, perdi muitas coisas com esse medo, com medo verdadeiro de não conseguir alcançar resultados extraordinários. Daí quando eu não consigo alcançar esses resultados extraordinários, 90% das coisas não vão acontecer. E quando eu tenho essa clareza, eu trago isso para minha mente, 90% daquilo que eu tenho medo não vai acontecer. E os outros 10% não vai acontecer como um absurdo. Por exemplo, eu estou lá palestrando alguma coisa assim e eu erro uma palavra. Não vai se levantar o auditório todo e ficar apontando para mim e rindo da minha cara. Não, não vai. Mas às vezes a gente pensa nisso. Então, assim, isso está dentro dos 90% que não vai acontecer. E os outros 10% que vai acontecer, mas não com a intensidade que a gente imagina. Uma pessoa pode ficar cutucando a outra lá e falando assim, tá vendo lá? Errou tal palavra. E aí você se sente envergonhado, mas de repente chega alguém e fala assim, e daí? Você tem coragem de estar lá na frente, como ela está? Ah, não tenho coragem. Então pare de falar dela. E esses 10% das coisas que a gente verdadeiramente acredita que vai acontecer, mas não acontece com a intensidade. Descartes, ele fala assim, penso, logo existe. Ele falou assim, penso, logo existo. Então é exatamente isso, as coisas que eu foco, as coisas que eu penso, as coisas que eu mentalizo, elas me fazem verdadeiramente acontecer, né? E se eu quero me ver livre e ter paz, eu não posso fugir da guerra. E que guerra é? A guerra de ter medo e superá-lo, porque a gente fica fugindo. A partir do momento que eu tenho medo e fujo, isso gera um processo de ansiedade, porque eu quero alcançar o extraordinário, o medo me impede de alcançar, eu não consigo dormir, fico num looping de insônia, ansioso, meu Deus, mas isso um dia vai acontecer, isso como que vai acontecer, e aí vai fazer... E aí eu fico preso nesse looping, nesse processo de focar nisso, esquecendo que se eu ficar focando nisso, eu não vou realizar. E a dica é, saiba que não vai acontecer com a intensidade que você acredita verdadeiramente que vai. Não vai. É verdade. E aceitar, né, Marcela, aceitar os sentimentos, mas nunca permitir que eles o controlem, porque você identifica o medo que existe, que lhe bloqueia, que não permite você conquistar aquilo que você realmente nasceu para ser, e trabalha em cima dele, para poder estar conseguindo e fazer sua vida extraordinária, porque medo todos têm, mas não deixar que o medo seja maior do que o que você quer ser, que você nasceu para ser.
Legal essa dica. Marcelo, mas como é que eu faço de verdade para não deixar que esse medo me controle, que esse sentimento me controle? Você precisa ser intencional. Como é que eu faço para ser intencional? Para de zumbizar, sabe? Eu costumo dizer assim que tem muito morto-vivo andando por aí. O que é muito morto-vivo andando por aí, zumbizando? Sabe aquelas pessoas que não sabem nem agorinha mesmo que eu estava bem aqui, não sei nem para onde eu estou indo. Gente, eu não sei nem onde é que eu estou. Para onde que eu estava indo mesmo? Ou então quando sai assim, eu vou na padaria e não vai na padaria e quando vê, você está indo é para o trabalho. Você, gente, eu estou indo para o meu trabalho, eu estava indo era na padaria. É porque você não percebe, não acorda, não faz as coisas intencionalmente. Ou seja, percebendo cada movimento que você está fazendo. Como é que eu faço para ser intencional para fugir desse medo? Eu faço perguntas. Isso é o trabalho do coaching, é fazer perguntas. E o auto-coaching é você fazer pergunta para você todo dia, o tempo todo. Uma das perguntas mais extraordinárias é: o que eu estou fazendo nesse exato momento me aproxima ou me afasta daquilo que é o meu objetivo, que é a minha vida extraordinária? Me afasta. Então, como vencer esse medo? Bate papo com ele. Conversa com ele. Medo. É Dessas verdade. 10%, desses 10% dessas coisas que podem acontecer, mas que não vão acontecer com tanta intensidade, quais são elas? Porque olha só, eu só consigo fazer isso sendo intencional. Eu só consigo fazer isso verdadeiramente se eu tiver intenção. Se eu ficar zumbizando, eu nem percebo e já quando eu vi, não fui. Quando eu percebo, eu já não fui. Aí eu olho para um lado, olho para o outro e falo, gente, minha vida se passou e eu não fiz nada. Ai, não acredito. E aí quando você se torna intencional, você bate papo com esse medo. Você fala assim, medo, ó, senta aqui, vamos bater um papo. Quero saber de onde que você veio. Para onde tu vai? Vamos fazer uma amizade nós dois aqui? Porque eu até deixo você caminhar comigo. Mas eu quero que você caminhe comigo da seguinte forma. Vamos transformar você em gasolina. Entendeu? Porque toda vez que eu sentir você, eu quero explodir para poder alcançar coisas, para poder colocar mais um degrauzinho na minha escada. Mas para isso eu preciso saber o que tu quer de mim. O que você espera de mim? Ah, eu espero esse sentimento. Mas esse sentimento que você espera, ele não vai ter mais. Pare de se enganar, porque esse sentimento que você espera de mim, eu estou negociando com você que não vai ter mais. Mas eu espero de você isso. É bater papo, é conversar, é fazer perguntas, é ser intencional. É Não é verdade. isso? O que realmente eu estou sentindo nesse momento. O que é mais importante, né, para poder estar desenvolvendo. Planejar. O que é que eu vou estar fazendo hoje? Mas o planejamento é anterior, né? Você tem que estar planejando a sua rota para poder, no outro dia, você executar. Certo. O que é que está me pedindo? Identificar, né? Identificar o problema em si, que na questão é o medo, é essa crença. O que eu posso estar fazendo para estar trabalhando e qual é o primeiro passo que eu posso estar fazendo para poder estar saindo dessa zona de conforto e conquistar o que eu realmente nasci para ser. É isso que, como você estava falando, tem que saber, não como Alice no País das Maravilhas. Perguntou lá o coelho, não sei, acho que é mais ou menos isso, e disse que não sabia. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho Qualquer serve. caminho serve. E Uau. será se o meu caminho vai servir para você? Será se o meu objetivo é mesmo o seu objetivo? Cada um tem um objetivo a conquistar. Cada um tem um sonho a se realizar. Nem sempre o meu sonho vai ser o seu sonho, mas você pode estar trabalhando para chegar mais próximo do que você realmente quer. Exatamente. E isso só se trabalhando e conhecendo, identificando a limitação que é o medo que lhe paralisa a conseguir o seu objetivo e a luta e conseguir, não é isso, Marcelo? Porque esse sentimento de medo é natural, mas quando ele começa a lhe prejudicar, a você não conseguir realizar os seus sonhos, isso é uma crença. Que nós nascemos, Deus colocou a gente no mundo, foi para ser feliz e viver em abundância. Então, se
fulano é capaz, Sara é capaz, todos são capazes sim. É verdade. Basta querer e acreditar no seu objetivo. E sabe o Trabalhar que que essa é crença. legal? Sabe o que que é legal, Sara? Que a crença é uma semente. Ela é uma semente. E ela só germina se ela for plantada. E ela só germina se for plantada em terreno E fértil. regada, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, se eu tenho esse sentimento, que é uma semente, né? Que é o medo, e eu planto ele na minha cabeça, no meu cérebro, e eu adubo ele, eu vou colocando bolinhas amarelas, eu vou regando, eu vou cuidando, eu vou batendo papo, eu vou conversando com ele, eu planto medo e eu colho bloqueio emocional. Tá entendendo? Eu planto medo e colho bloqueios emocionais. Isso que é mais extraordinário. Eu entro num processo de impedir-me de ter, de ser ou de fazer qualquer coisa. Eu entro nesse looping eu não posso fazer por causa disso. Eu não posso por causa disso. Ah, sabe aquelas pessoas que elas têm tanto medo de sair de casa, agora na pandemia, então, elas têm tanto medo, mas tanto medo de sair de casa, porque se eu sair de casa eu tinha eu não vou falar o nome, mas assim, eu vou trazer um processo na minha infância. Tinha uma pessoa que ajudava minha mãe, e às vezes quando minha mãe estava muito ocupada, essa amiga dela ajudava a gente a levava a gente para o hospital, isso e aquilo. E essa senhora, ela foi me levar uma vez para o hospital, e ela tinha tanto medo de estar na rua, entendeu? De violência, de agressividade, disso e aquilo, que ela saiu correndo. A gente saiu do hospital e ela saiu correndo para o ponto de ônibus num desespero tão grande. Depois eu ouvi ela contando para minha mãe que era um cara que tinha perseguido ela porque ia tentar estuprá-la e não sei o que, parará. E não existiu nada disso. Mas o nosso cérebro, a nossa mente, voltando lá em Descartes, ele diz assim: penso, logo existo. Então tudo aquilo no que eu foco, que eu penso, ele se torna realidade. Por quê? Porque Imaginação, né, Marcelo? ele não conhece verdadeiramente o que é real do que é imaginado. Ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. E a partir do momento que sabe, Freud diz assim, ele dizia assim, que quando nós dormimos e nós sonhamos, nós realizamos no sonho aquilo que temos vontade de realizar enquanto acordados. Então, assim, é exatamente isso. Ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginado. E aí é tudo aquilo que eu imagino, ele torna real para o meu corpo. Então eu me tremo, eu sinto ansiedade, eu sinto o medo, o corpo se arrepiando e as coisas, e imagino verdadeiramente as coisas que não estão acontecendo. Marcelo, como é que... É verdade. Diga. É verdade, Marcelo. Tem até uma frase que eu não sei, é, que diz assim: o tamanho do medo nunca é questão principal que acontece realmente na sua vida. É mais ou menos isso. É o seu próprio tamanho. Então, é o tamanho da sua imaginação. O que você imagina, você cria. Porque tudo que Exatamente. existe foi através da nossa mente. Você imaginou, criou. Então, a mesma coisa é o medo. Desculpa aí, Marcelo, está interrompendo. Não, hoje o nosso bate-papo é assim mesmo. É para a gente se interromper-se. Então, olha só, Marcelo, como que eu faço para... Já falei, mas vou repetir que é importante, eu acredito que é importante. Como é que eu faço, então, para não deixar o meu cérebro e os meus pensamentos dominarem e transformar esse imaginado, como alguém está falando assim, eu tenho medo de tudo, tudo me causa medo. Alguém falou que tem medo da A minha Suiane sogra. falou que é a sogra dela que tem medo de tudo. Ah, sim. Minha sogra tem medo de tudo. Como é que eu faço? E aí, a, a Sara deu uma dica muito legal, muito importante, eu acho. Que é assim, minha sogra também tem um medo danado ela tem um medo danado de serpente. Eu já falei para ela assim que se ela quiser, é fobia, é uma coisa assim, sabe? É bem extraordinário. Eu já falei para ela, vamos tratar isso nós dois? Eu sento com você e a gente vai tratando isso. E como é que é esse processo? Esse processo, ele é feito porque, assim, nós somos comportamento de estímulos e resposta. E aí você vai tratando isso devagar. Freud,
que fala sobre a psicanálise, ele enxerga as coisas com uma profundidade de subconsciente maior. Como assim? Por exemplo, tinha uma menina que todas as vezes que sentia o cheiro de grama cortada, ela saía, chorava e nunca sabia o porquê que ela chorava tanto assim, com esse cheiro de grama recém-cortada. E aí ela foi fazer um tratamento e foi descoberto que ela foi estuprada e violentada em cima de uma grama recém-cortada. E por isso o cérebro dela inconscientemente associava a esse evento e ela tinha um pavor, um medo gigantesco. E aí, se você trata só a superfície, só o sintoma do medo, como que seria isso? Seria aos poucos se aproximando daquele cheiro e associando ele a uma coisa boa. Então você se aproxima e associa a uma coisa boa. Por exemplo, eu tinha uma amiga, grande amiga, que ela teve uma pessoa da família dela que faleceu e ela estava tomando um banho de cachoeira, bem gelado quando faleceu. E por causa disso, ela teve que faleceu de acidente de carro. E por causa disso, olha só que extraordinário isso. Por causa disso, ela não conseguia passar nas provas do Detran, ela não conseguia dirigir, ela criou um trauma porque alguém morreu de acidente de carro numa cachoeira. E aí o psicólogo que estava tratando dela pegou esse momento da cachoeira para desbloquear isso dela e falou assim: todas as vezes que você sentir uma coisa boa em você, se sentir plena, extraordinária, eu quero que você jogue uma água gelada em você. E foi tratando isso para associar uma coisa boa ao bloqueio emocional. E inconscientemente, olha só, uma coisa boa ao bloqueio emocional. A crença que bloqueava, né? Exatamente. E aí esse comportamento dela foi se dissipando e ela conseguiu aprender a dirigir e tudo mais. Então, a mesma coisa acontece quando nós nos permitimos, só que eu preciso aprender a conversar com esses sentimentos. E aí eu falei para minha sogra, se você quiser a gente vai aproximando, pega uma de brinquedo, entendeu? Uma de pelúcia, e a gente, porque ela tem um pavor, passa na TV, Sara, ela fecha os olhos e manda, grita, pede para alguém desligar e mudar de canal e tudo mais, justamente por causa desse medo grande. Mas isso são medos comuns e normais. Os medos mais perigosos que a gente está falando aqui, e que são os medos que nos travam e nos param. Porque assim, medo de ser picado por uma cobra não te bloqueia, a não ser que você vá ser um cuidador de serpentes, você é um biólogo, ou vai trabalhar no Butantan, ou um cuidador de serpentes em zoológico, alguma coisa assim, e isso está diretamente relacionado ao seu crescimento profissional, aí sim é importante tratar isso. Agora, se não, entendeu? Os mais preocupantes são os que geram bloqueios emocionais e que vão te fazer paralisar. E sabe o que é impressionante e importante? É que 90% dos nossos bloqueios emocionais, ele vem no processo da nossa formação de identidade. Ou seja, o que os nossos pais falaram de nós, e nós acreditamos e internalizamos isso como verdade, porque nós os amamos e acreditamos que o que eles falam por um aprendizado, não é porque eles são ruins, é porque eles aprenderam assim e é o que eles conseguem transmitir para nós como aprendizado. Ou então as pessoas que amam a gente, que estão ao nosso redor e que falaram a respeito de nós e nós acreditamos. Porque o primeiro passo é o acreditar. Eu acreditei e aí me bloqueio. Ou eu acredito e me desbloqueio. Só que eu preciso de um forte impacto emocional. E então repetição. as pessoas não têm, assim, não conseguem o objetivo que eles querem na vida e fala que a outra pessoa também não vai conseguir o que ela quer. Aí gera um bloqueio. Como? Esse menino não vai ser nada na vida. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. É isso aí. Essas crenças que vai bloqueando. Aí você vai acreditar, né, uma verdadeira absoluta, trazendo para si que você nunca vai ser ninguém na vida, que você nunca vai conseguir o que você quer.
Mas só que ali foi na vida daquela pessoa. Você é único, você pode estar construindo sua vida da forma que você quiser. Só depende de você, não depende de ninguém. Você é você, depende do que as pessoas acham. Sim. Não importa se as pessoas não conseguirem, se as pessoas têm essa crença de não conseguir, você consegue. Se você quiser ser milionário, se você quiser construir um avião, um carro, você consegue. Porque aquela pessoa conseguiu, a história foi daquela pessoa, a crença foi daquela pessoa. Aí você tem que trabalhar e dizer que sou capaz e trabalhar em cima do que você quer e fazer acontecer. Não importa o que as pessoas acham, deixa de achar, não fez, fala que você não é capaz sim. Sempre eu falo isso, porque nunca a história vai ser do mesmo jeito. A não ser que você acredite com verdade absoluta, que o Marcelo acabou de falar, e trazer para si, né? Porque eu falo sempre assim, que não tem como um barco na areia flutuar. Por quê? Você tem que puxar ele para o mar para poder ele andar, né? Que a areia não vai conseguir levar ou criar ondas para levar o barquinho, não. Você tem que puxar, mesmo assim, a nossa vida. A gente temos que tirar da nossa vida aquelas coisas que não nos faz crescer e se jogar o barquinho no mar e fazer acontecer. Jogar o barquinho no mar e fazer acontecer, não Tem parar. que Tava na areia não falando. vai, não. É, e sabe o que, que é interessante, Sara? É o seguinte, é que depois que tá no mar, e eu tava falando até na nossa live com meu irmão sobre inteligência emocional também, e ele trouxe isso, e eu acho muito legal, que assim, que depois que a gente tá no mar, ainda tem, Tempestade. e a âncora. Sabe, É, as âncoras, porque nós colocamos, fala assim, ah, tá tudo bem, aqui já tá bom para mim, joga a âncora e se prende naquilo ali, né? Ó, a Claudinha tá falando, ou você pega no leme ou a correnteza te leva, é né? verdade. Correntezas, tempestades, então assim, mesmo o primeiro passo é a decisão. Peguei meu barquinho na areia, empurrei ele e joguei no mar. E agora, para onde eu vou? Porque não adianta eu colocar ele dentro da água e jogar uma Tem que ter a âncora rota. dentro. Exatamente. Tem Tem que que ter a ter a rota, rota, tem que ter o planejamento. propósito. É. Então, olha só. Legal. Uma dica final para essa galera aí. Cara, 47 minutos. Impressionante. Passa muito rápido o tempo, né, cara? Olha só. Uma dica final para o pessoal, assim, de como transformar o seu medo em combustível para alcançar o sucesso. Fala pra gente, Sarinha. É assim, esse medo você tem que saber que você é maior do que ele e jamais permitir, você tem que ver o que você realmente está sentindo, o que você está identificando, o que realmente você quer para você. Você Legal. tem que ver o seu objetivo maior do que seu medo. E eu vi assim, e também que eu trabalhei muito meu medo, Marcelo, foi através da palavra de Deus. Olha que E massa. provérbio, né, me ensinou assim que todo dia eu faço isso como um mantra de meditação, Uhum. que é em Provérbio 3:24. Eu fiz Boa. muito trabalhar essa crença limitante. Quando se deitar, terá, não terá medos e seu sono será tranquilo. Você vai estar trazendo para si aquilo que você realmente quer. A palavra de Deus diz: quando se deitar, não terás medo. Então, porque muitas vezes as pessoas vai ter um dia a dia corrido, tem muitos problemas e dorme com a mente pesada, pensando naquilo, pensando que não vai acontecer. Então, pega a palavra de Deus que nos ensina, né, que nós não teremos medo. Pegue firme em Deus. A gente temos limitações, temos medo sim, mas também temos que estar trabalhando e buscando ajuda espiritual, porque a parte espiritual me ajudou muito. E Ah, que show. essa minha meditação de todos os dias. Aí eu pego a Bíblia e leio esse versículo, esse capítulo de Provérbio. Quando se deitar, não terás medo, e o seu sono será tranquilo. Olha Isso é aí. uma meditação poderosa. E é um boot para dormir, né? Você lê isso É. aí, pô, capota, né? E Porque acreditar. é,
Sim, sim, porque tem que acreditar, né? Tem uma outra passagem bíblica que diz assim: o verdadeiro amor lança fora Todo todo medo. medo. E o verdadeiro amor nada mais é do que Deus, né? Deus, ele é amor. E a É, partir do momento que a gente se aproxima dele, se aproxega dele, tá junto com ele, a gente tá junto com o verdadeiro amor, ele pega o medo, lança fora e a gente tem respeito por esse Pai extraordinário. E aí pronto. é Quando a verdade. gente foca em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas, não importa se eu sou bilionário, trilionário, trilhardário. Importa o seguinte, que eu vim para o mundo para servir, para fazer isso que a gente está fazendo aqui. E quando eu entendo isso, aí eu sei verdadeiramente que eu estou amando as pessoas. E eu pego esse verdadeiro amor e lanço fora todo o medo. Quando você descobriu verdadeiramente que tudo isso que você fazia transbordava e ajudava outras pessoas, isso não te deu mais gás, mais fôlego, mais energia para continuar e menos medo? Sim, a partir da transformação, né, que foi desde o início, buscar ajuda, isso me traz satisfação e alegria imensa de poder estar compartilhando o que eu aprendi lá atrás com o meu mentor, né, que nós nascemos para servir, para compartilhar, para aprender, que nós nunca sabemos nada. A cada dia a gente aprende com uma criança, com a situação, com os animais. E é isso. Acho que Deus deixou a gente assim para aprender e compartilhar, com certeza. Essa meditação de provérbio, você traz para si o que você fala, sua mente vai estar acreditando. E isso vai lhe transformando, porque ouvir e falar é mais poderoso ainda, porque você vai falar, ouvir e sua mente vai estar mentalizando. Então, essa é a dica que eu dou para Uau, hoje que de Provérbio extraordinário. 3:24. Medite na palavra de Deus, que ele é nosso escudo e Legal. fortaleza. Repete aí. Você vai mentalizar, vai falar, vai Você vai ouvir. falar e vai Uhum. mentalizar e você vai acreditando, né? Porque a Legal. palavra de Deus vai nos transformando, vai transformando as nossas vidas. E é tudo de bom, né? A palavra de Deus nos transforma e nos ensina a cada dia. E as pessoas também. Sara, minha linda, mais uma vez, perdão pelos dois furos e assim, foi extraordinário estar com você aqui. Agradeço muito por sua disponibilidade. Vamos marcar um segundo momento, tá? Porque eu gostei muito, o pessoal gostou muito também. É importante a gente marcar um segundo momento e continuar falando sobre o amor de Deus, sobre a palavra dele e transbordando na vida das pessoas. Eu quero falar sobre mais crenças limitantes. Especialista, vocês coaching de Superação. transformação, não é isso? De Superação. superação. Uau, então, vamos falar sobre superação, crenças limitantes, mais crenças limitantes. Vamos marcar um segundo momento, vamos? Vamos sim, Marcelo. Depois a gente marca sim. Eu que Sim. agradeço de coração que Deus abençoe a você, a sua família, o seu Amém. filhinho, né, Sam? Samuel, seu filho? É, pequena Sara. Samuel, que Deus abençoe a sua esposa. E foi muito gratificante. Aprendi muito com você e aprendo Eu também. sempre. E que Deus seja louvado, né, nas nossas vidas e na vida de todos que esteve nessa live. Muito obrigada. Eu vi também que meu mentor, que foi minha transformação de vida, também entrou aqui, Que Jean bom, Ricelli. Que Deus abençoe a que todos, bom. minha irmã, a Amém. todos Deus que esteve nessa abençoe. live. Gratidão, Obrigado, viu, gente. Marcelo? Beijo no coração. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado. Obrigada.